Programa Gestão de Negócios. Nós vamos falar hoje sobre inovação. A inovação é um tema recorrente e de fórmula desconhecida. Como algumas empresas conseguem criar um DNA de inovação e outras padecem à margem da tentativa? Claro que a remuneração financeira, como bônus, é um elemento importante no alinhamento dos colaboradores com as metas globais da empresa. Mas não é suficiente para a criação de um ambiente de criatividade e inovação. Por vezes, até incentivos financeiros muito focados no curto prazo prestam um desserviço à inovação e à saúde da empresa no longo prazo. Fundamental, então, é a criação de um ambiente positivo que estimule a geração de novas ideias sem penalizações por conceitos absurdos. O time como um todo deve se sentir co-criador e dono da empresa ou produto. Ele deve se sentir responsável pelo seu sucesso ou fracasso e candidatos, estes inovadores, a receber a glória pela superação das diversas expectativas que existem no mercado. Agora, como é que nós podemos fazer isso? Na minha experiência, é tudo uma questão de cultura e atitude. Muitas vezes determinada pelas ações e pela postura dos chefes. Aqui cabe uma diferenciação importante entre o líder e o gerente. O líder estimula a inovação, trazendo a sua visão, incentivando, energizando, inspirando o seu time. Enquanto o pobre gerente tende a mandar fazer do jeito dele. Ou seja, a postura do gerente acaba sendo, às vezes, inibidor natural ao processo de criação. Portanto, na próxima vez que você estiver tocando uma reunião, analise um pouco a sua postura, refletindo sobre essas questões que eu vou te dar aqui como roteiro. Você pode perguntar assim: eu criei um ambiente positivo e não ameaçador para as novas ideias? Eu atuei como um líder ou como um gerente? Eu estimulei, eu inspirei os colaboradores em compartilhar a visão da empresa? Eu consegui deixar a sensação do projeto ser de todos e não só meu? Eu tenho sido um catalisador ou um inibidor da inovação? Eu aproveito para deixar um pensamento que eu levo comigo, que é o seguinte: o gerente, ele tenta segurar a sua cadeira e seu título na empresa, sempre se sentindo ameaçado que tome o seu lugar. O líder, por sua vez, ele vive para tornar sua posição obsoleta. Portanto, ele dá espaço para o crescimento da sua equipe e assim, naturalmente, ele vai ser alçado pelo próprio time para buscar novos voos. O endividamento das famílias brasileiras. Vale a pena a gente olhar com atenção sobre os dados de endividamento e inadimplência que foram divulgados agora essa semana pela Confederação Nacional do Comércio. Em abril, aumentou o número de famílias endividadas. O percentual subiu para 62,9%. que é o maior patamar desde julho de 2011. Há ainda outro indicador que preocupa. Segundo essa mesma pesquisa, 21% aproximadamente dos endividados têm mais da metade da renda comprometida com dívidas. Esse número está acima da média, que é em torno de 19,2%, mas é próximo do registrado em abril do ano passado, que estava em torno de 21%. O número de endividados vem aumentando desde o segundo semestre do ano passado, principalmente devido a estímulos ao crédito e à compra de bens duráveis, principalmente de veículos. A boa notícia, se é que podemos chamar assim,
é que caiu um pouco, mas ainda continua alto, o percentual de famílias que disseram estar muito endividadas. Na pesquisa, isso aí deu em torno de 12%, né, que afirmaram estar nessa situação. Em abril do ano passado, esse número era de 14%, então houve uma pequena queda. A pesquisa também mostra que a inadimplência cresceu. O número de famílias com contas ou dívidas em atraso passou de 19,5% em março para 21,5% em abril. No mesmo mês do ano passado, em 2012, esse número era maior, tá? Era em torno de 23%. Agora eu vou mostrar para vocês uma figura que dá para acompanhar essa evolução no percentual de famílias endividadas de abril de 2012 agora abril de 2013. Vamos então analisar este gráfico. Esse gráfico se refere ao percentual de famílias endividadas e aqui entra cheque pré-datado, cartões de crédito, carnês de loja, empréstimo pessoal e prestações de carros e seguros. Observem que em abril de 2012 nós tínhamos um percentual de famílias endividadas ao redor de 56,8%. Né? Em agosto nós tivemos uma taxa bem maior, foi para 59,8%, se manteve estável até novembro de 2012. Em dezembro, naturalmente, né, é um mês onde as famílias se endividam mais, foi para 60,7%, quase 61%. E agora, aqui em abril de 2013, né, esse percentual das famílias endividadas já sobe para 62,9%. Então, há realmente um acréscimo no nível de endividamento das famílias de 56,8% para 62,9%. O preocupante é que, como nós vimos na pesquisa, em muitos casos, esse percentual já atinge números superiores a 50% da renda. O Banco Central do Japão anunciou uma decisão de política monetária ultra agressiva. E essa decisão, ela ameaça provocar terremotos em cadeia em todo o mercado financeiro global. Trata-se de compras maciças de títulos públicos que vão despejar na economia do Japão 50 trilhões de ienes por ano, que ao câmbio de hoje deve dar quase $500 bilhão. E ainda não há limites para essa empreitada. O que tiver que ser, será. É claro que essa não é uma decisão unilateral do Banco Central japonês. Ela faz parte de uma nova estratégia daquele governo para superar a estagnação dessa economia. É uma iniciativa que muda muita coisa. Até agora o Banco Central atuava com uma série de restrições. Então não queria levantar acusações de que estava imprimindo dinheiro para cobrir despesas do governo, etc. Por isso, essa sua política, né, que impedia uma excessiva valorização do iene, quer dizer, uma cotação mais baixa em relação ao dólar, e assim derrubava as exportações, ela limitava-se quase sempre à compra de moeda estrangeira no mercado de câmbio. A decisão que acaba de ser tomada é da mesma natureza do chamado afrouxamento monetário que foi feito lá pelo Fed, pelo Banco Central Americano, na época ali do auge da crise. Aliás, tem uma pequena e grande diferença, podemos dizer assim. Para que essa operação gigantesca aconteça, o banco não vai se limitar a comprar apenas os títulos públicos. Ele vai ter que adquirir também títulos privados e fundos que são negociados em bolsa. Esse super despejo de moeda nos mercados terá um duplo efeito. O primeiro efeito é a imediata desvalorização do iene. Em apenas uma semana, a gente já viu que a moeda japonesa perdeu 1,4% em relação ao dólar. E na medida em que essa política vai se aprofundando, mais desvalorização cambial deverá provocar, baixando bastante aí essa relação que era alguma coisa até insuspeita pelo mercado. O segundo efeito dessa medida vai ser o barateamento do produto japonês em outras moedas.
e, consequentemente, o aumento das exportações do Japão. As autoridades comerciais da China estão bastante aflitas, já imaginando o estrago que essa política vai provocar sobre as exportações chinesas. Para você entender o que significa isso, somente no primeiro bimestre deste ano, o comércio entre o Japão e a China já havia encolhido 8%, se nós compararmos o mesmo período com 2012. E é bem provável que a partir de agora ele vá se reduzir ainda mais. Os analistas têm dito que avaliar os efeitos dessa decisão sobre o valor dos ativos financeiros e sobre a economia global ainda é algo bastante impossível. É uma tarefa exaustiva que provavelmente não produzirá nenhuma conclusão. Quanto mais o Fed, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e agora o Banco Central Japonês se dedicarem a despejar trilhões nos mercados, mais cresce a apreensão sobre o custo de tudo isso no que se refere à inflação. Por enquanto, não há indício de que um desastre desse tipo esteja em gestação. Mas essas coisas não são de dar aviso prévio. Uma outra questão importante está em saber até que ponto essas megapolíticas não se anulam umas às outras. Por exemplo, caso o dólar se desvalorize em relação ao iene por obra do Fed, e se logo em seguida o Banco Central japonês iniciar um formidável processo de desvalorização do iene sobre o dólar, qual será então o resultado líquido desse choque de grandes economias? O governo Dilma, que já vinha denunciando aí o tsunami monetário provocado pelo governo americano através do Fed, tem agora essa nova ameaça adicional. Gente muito próxima a ela prevê uma nova enxurrada de moeda estrangeira sobre o câmbio no Brasil. E essa é uma percepção partilhada também pela diretora do Fundo Monetário Internacional, a Christine Lagarde. Só para vocês terem uma ideia do que é a economia japonesa, eu compilei aqui algumas estatísticas econômicas que são bastante interessantes. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa figura. Então, o que é o Japão? O Japão é um país com uma população de 127,8 milhões de pessoas. Hoje, a taxa de desemprego do Japão em relação à força de trabalho está em torno de 4,3%. A dívida líquida do Japão em relação ao PIB é de 148,7%, quer dizer, eles têm uma dívida que é 1,5 vezes o PIB. Só que eles possuem um déficit público de 5,7%, quer dizer, alguma coisa razoável hoje nessas épocas de crise econômica. O PIB do Japão é de 6 trilhões de dólares. 6 trilhões de dólares. O PIB per capita, o PIB por habitante, é de 46,9 mil dólares. A variação do PIB em 2012 foi 0,5%, portanto, uma taxa de crescimento bastante baixa, mas em relação ao desempenho do mundo como um todo não é nada assustador. A variação prevista agora do PIB para 2013 é que o Japão cresça 1,3%. O saldo da sua balança comercial, exportação menos importação, o ano passado, em 12 meses, melhor dizendo, ficou em 60 bilhões de dólares. E a inflação, vejam bem, esse dado é interessante, a inflação em 12 meses do Japão ficou em negativo 0,6%. Então o Japão está fazendo essa injeção de recursos porque lá nós temos deflação, né? Nós temos aqui um número de inflação negativo em 0,6%. O que acontece no Japão? Você vai comprar um tênis hoje, né? Você paga um preço. Se for semana que vem, você vai pagar um preço menor. Se for daqui uma semana, você vai pagar um preço menor. E assim todo mundo deixa de comprar esperando esse menor preço. E isso aí, de uma certa forma, produz esse processo perigoso, que é essa queda acentuada dos preços, o que também não deixa de ser um desequilíbrio que deve ser corrigido. Terminamos aqui com o programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br.
Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.